Não? Então tá. Então vamos lá. Eu não tenho certeza, hoje eu não reparei que hora que a gente parou mesmo pro intervalo. Vocês viram? Já passaram os 10 minutos, né? Quem Eu acho se... que já. Já, né? Eu não tô lembrado. Eu não reparei no relógio que hora que era, né? Já passou, tá. Então beleza. Eu Então, acho que era umas 8h14 por né? aí. Não, então vamos seguir o bonde aqui então, gente. Ó, pronomes relativos, tá? Então relembrando, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, os demonstrativos que a gente acabou de ver, tá? Os possessivos e agora os relativos, tá? De novo, por que esse nome? Né? Vocês veem que todos têm uma explicação do nome, para a gente não esquecer, não confundir, certo? Por que eles chamam pronomes relativos? Vamos olhar. Porque são palavras que vão representar termos já referidos. Eles vão se relacionar diretamente com essas palavras já referidas. Ou seja, eu sempre vou ter, antes de um pronome relativo, isso é importante, antes de um pronome relativo, eu vou ter o que a gente chama de antecedente, que é justamente o substantivo que ele retoma, tá? Com que ele se relaciona, certo? E para que ele serve? Para a gente unir duas orações, sem repetição de termos, que é justamente esse termo antecedente, é o termo que eu não quero repetir. Vamos ver na prática como é que funciona? Olha só. Armando comprou a casa que lhe convinha. Esse que é um pronome relativo que está retomando casa. Como assim, Guilherme? Retomando casa. Eu disse que os pronomes relativos eles servem para unir duas orações, certo? Então, ó, eu disse que o Armando comprou a casa. E eu disse também que a casa lhe convinha. Beleza? Eu tenho duas frases aqui, duas orações, tá? Armando comprou a casa e a casa lhe convinha. Se eu fosse juntar isso aqui, grosso modo, da forma mais fácil possível, o que eu faria? Assim, ó. Tá? Armando comprou a casa lhe convinha. Mas assim não vai ficar legal, concorda? O que eu vou fazer então? Qual que é o termo aqui que está repetido que eu preciso substituir por um pronome A relativo? casa. A casa, correto? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pôr uma palavra que vai se relacionar com essa palavra. Por quê? Porque eu estou usando o que para retomar esse substantivo casa. Ou seja, a casa, como está aqui no slide, é o antecedente. Por que antecedente? Ele vem antes do pronome relativo que se relaciona com ela, que está, nesse caso, substituindo. Beleza? E aí, essa palavra aqui, esse pronome, serve então, como eu disse aqui, para unir essas duas frases. Aquelas duas frases que eu mostrei para vocês. Então, ó. Certo? Porque também, para eu ficar falando picado, Armando comprou a casa lhe convinha, a casa era bonita, era também amarela. Quer dizer, várias frasezinhas pequenas, a gente normalmente coloca tudo numa frase só, num período só, tá? Então, Armando comprou a casa que lhe convinha. O que é esse que? Ele retoma o substantivo casa, ele se relaciona com ele. Isso aqui é uma característica importante, tá? Sempre que eu tiver um pronome relativo, eu vou ter um substantivo o qual ele retoma, certo? Com o qual ele se relaciona. Beleza? Por isso relativo, ele se relaciona sempre com o substantivo, tá? Isso está claro ou não? Vamos ver mais exemplos? Ó,
Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos, tá? Quem pegou aquela gramática do Pestana que a Ana Carolina disponibilizou lá para vocês, vocês vão ver esse exemplo aqui, tá? Ele é extremamente religioso, então ele coloca ali Deus, ele tem vários exemplos assim, tá? E eu quero explicar esse daqui também. É o mesmo raciocínio, tá? Serve para unir duas orações. Vamos olhar aqui, ó. Sejamos gratos a Deus. Olha o imperativo aqui, gente. Sejamos, é uma ordem, um conselho, né? Só para refrescar a cabeça de vocês. É o imperativo, né? Da primeira do plural. Que nós sejamos, né? Sejamos nós gratos a Deus. Por quê? Devemos tudo a Deus, tá? Não é isso que ele está dizendo? Ó, sejamos gratos a Deus a quem tudo devemos. Então, olha que interessante. Sejamos gratos a Deus, devemos tudo a Deus, certo? Se eu fosse juntar essas duas orações, ficaria assim. Sejamos gratos a Deus, devemos tudo a Deus, certo? Mas não, eu quero, então, substituir esse a Deus, né? Deus aqui, porque é o termo repetido, certo? Então, sejamos gratos a Deus, né? Eu vou pôr o pronome que vai se relacionar com Deus, que é o substantivo que eu quero substituir, não é? A quem devemos tudo, ou tudo devemos, tanto faz. Por que a quem? Notem que eu tenho aqui, ó, devemos tudo a Deus. Então, se quem está substituindo Deus, eu tenho que, inclusive, manter a preposição aqui, ó. A Deus. A quem? Tá? Porque quem deve a alguém. Então, ele deve a Deus. Se o quem está substituindo Deus, eu tenho que manter a preposição aqui, beleza? A gente vai ter um slide só sobre isso, mas só para adiantar vocês. Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos. Ou a quem devemos tudo. Tanto faz. Tá? Deu para entender que esse quem, então, né? De acordo com a flechinha que eu fiz aqui, se relaciona com Deus. Ele substitui Deus. Tá? Então eu tenho Deus, que é o substantivo, e o pronome que se relaciona com ele. Então eu sempre tenho que ter um substantivo antecedente, ou seja, que vem antes desse pronome relativo, que é justamente com esse substantivo que ele vai se relacionar. Beleza? Olha outro pronome. O lugar onde passamos era deserto. Certo? O mesmo raciocínio, né, gente? Desculpa, paramos, né? Então, o lugar onde paramos era deserto. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós paramos num lugar e o lugar era deserto. Certo? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. São as duas frases que eu estou fazendo, ó. Nós paramos no lugar. Né? O lugar era deserto. Beleza? Se eu fosse juntar essas duas orações, eu faria assim. Nós paramos no lugar. A primeira. O lugar era deserto. Vou pôr assim, grosso modo, para a gente ir trabalhando, tá? Então, nós paramos no lugar. O lugar era deserto. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Nós paramos no lugar. Certo? Esse lugar eu vou substituir. Não é? Eu posso pôr onde era deserto, ou eu posso escrever dessa maneira que ele escreveu. O lugar onde paramos era deserto. As duas estão corretas. Ó. Nós paramos no lugar onde era deserto. Ou o lugar, posso escrever de outra forma. O lugar onde paramos era deserto. As duas formas estão corretas. O que eu tenho que entender aqui? Ó? O pronome relativo retoma, se relaciona com esse substantivo. Da mesma forma aqui, ó. Onde se relaciona com o lugar.
tá? Eu tenho que ter sempre um substantivo, que é o termo relativo, né? O termo antecedente, que esse pronome relativo vai retomar, vai se relacionar com ele. Ficou claro isso? Sim ou não? Ô, Guilherme, Oi. como que eu vou saber qual que eu uso em cada frase? Ah, tá. Não, a gente já vai estudar isso. Ah, Tá? tá. Eu vou apresentar uma listinha, vou explicar cada um que a gente pode usar. Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito, tá bom? Ó, vamos ver. Olha esse aqui, ó. Traga tudo quanto lhe pertence. Então, ó, o quanto é a mesma coisa, certo? Traga tudo e tudo que lhe pertence, certo? Aqui o quanto está se relacionando com tudo. Esse quanto aqui ele tem um uso muito específico, ele mal cai em concurso. Eu vou focar na de baixo, que o quanto ele só usa depois de pronome indefinido, tá bom? Que é tudo, nada, todos, certo? A gente vai ver ele mais a fundo, quando eu for explicar cada um, certo? Olha esse que interessante. Comprei livros com os quais pretendo encher o tempo, certo? Então, os quais retoma o quê? Livros, certo? Então, ó, com os quais pretendo encher o tempo, tá bom? Então, eu comprei livros, certo? Com os livros pretendo encher o tempo, tá? Ou pretendo encher o tempo com os livros, certo? Aí o que eu fiz? Tirei os livros daqui e substituí por um pronome relativo, certo? Que vai se relacionar com livros. Ou seja, vai substituir livros aqui. Comprei livros com os quais pretendo, ou seja, esses quais retomando livros, pretendo encher o tempo. Tá? Olha isso que interessante. Por fim, entrou numa rua larga com muitas árvores, através das quais... O que é esse das quais? Um pronome relativo que está retomando árvores. Ou seja, através das árvores se avistava o rio. É como se eu dissesse, ó. Por fim, entrou numa rua larga, é cheia de árvores, com muitas árvores, tá? Com muitas árvores. Depois, através das árvores se avistava o rio? Isso. Se avistava o rio. Vamos supor que eu tenho essas duas frases. Por fim, entrou numa rua larga com muitas árvores. Através das árvores se avistava o rio. Eu quero juntá-las, certo? Então, como é que eu vou fazer grosso modo? Assim, ó. Muitas árvores, não é? Através das árvores se avistava o rio. Eu vou juntar assim, beleza? Só que assim não vai dar certo. Por quê? Eu estou repetindo árvores aqui, ó. Por fim, entrou numa rua larga com muitas árvores. Através das árvores se avistava o rio. O que eu vou fazer? Através das... Vou substituir. Através das quais. Certo? Porque quais é um pronome relativo que vai se relacionar com árvores. Certo? Beleza? Entrou numa rua larga com muitas árvores, através das quais se avistava o rio. Ou seja, através das árvores a gente conseguia ver o rio. Certo? Posso saber o motivo por que desistiu do concurso? E aqui, Tarsila, daqui a pouco a gente vai ver... Deixa eu só ver o negócio. Espera aí. É isso, tá normal. Ó, é porque eu recebi uma mensagem da câmera aqui que parece que não estava filmando. Mas tá assim. Posso saber o motivo por que desistiu do concurso? Então, posso saber o motivo, tá? Por que desistiu do concurso? Quem sabe usar os porquês aí? E aqui, ó, eu posso falar de duas maneiras. Ó, posso saber o motivo pelo qual desistiu do concurso. A gente vai ver, Tarsila, o seguinte... Que o que nesse caso está retomando motivo, posso saber o motivo, tá? Por que desistiu do concurso, ou seja, eu quero saber o motivo, certo?
por que você desistiu do concurso. Então, o que retomando o motivo. Mesma coisa aqui, ó. O qual, pelo qual, também retomando motivo. O motivo pelo qual, ou seja, pelo motivo que você desistiu do concurso. Tá? Então, qual retomando o motivo e que retomando o motivo. Aqui, Tarsila, a gente vai ver o seguinte, que o que e o qual, eles são praticamente universais. Eles podem ser usados para retomar qualquer tipo de substantivo. Certo? E a gente tem esses universais, que é o que, por exemplo, e tem os específicos, que é o onde, que é o quem, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas o que e o qual, quais, ou qual, a qual, eles são praticamente universais, tá bom? Eles podem ser usados para retomar qualquer antecedente, tá? Mas calma que a gente chega lá. E tem os relativos também que atribuem posse, que é o cujo, certo? Então, ó, vi uma igreja imensa, cujas torres quase tocavam os céus. Quais são as duas orações que eu estou juntando aqui? Isso é importante saber analisar dessa maneira. Ó, vi uma igreja imensa. As torres dela, ou seja, as torres da igreja, quase tocavam o céu. E aí, eu vou usar o cujo. Então, deixa eu escrever lá. Ó. Vi uma igreja imensa. Ó, vi uma igreja imensa cujas torres tocavam o céu. Ó, o que o cuja está fazendo aqui? Vamos entender direitinho. Cujas, certo? Ele está atribuindo posse. Ou seja, o elemento antecedente, que é a igreja, nesse caso, ele além de ser o antecedente, ele é o possuidor. E o que vem logo à frente do cujas, que é o torres aqui, é o objeto possuído. E a gente lembra lá, quando a gente tem uma relação de posse, o pronome concorda com o objeto possuído. Por isso que cujas está no feminino plural, porque torres, que é o objeto possuído, está no feminino plural, as torres. Certo? Olha o que o cujo faz. Ele coloca o possuidor atrás, que é o termo relativo, é o termo antecedente, com quem ele se relaciona. Vamos entender isso melhor. Vamos com calma. Ó. Olha as duas orações que eu estou juntando. Vi uma igreja imensa. Eu vou destrinchar isso aqui para vocês entenderem, porque muita gente tem dificuldade com o cujo, tá? Ó, olha a relação de posse aqui. Ó, quero que vocês entendam isso muito bem. Eu vou explicar de novo. Vi uma igreja imensa. Aí, qual que é a palavra que eu preciso substituir aqui? Igreja. Mas eu tenho uma relação de posse nessa segunda oração. Ou seja, eu estou falando que as torres pertencem à igreja, ou seja, a igreja possui, e as torres são um elemento possuído. É o que ela possui. Tá? Eu não posso simplesmente juntar aqui, ó. Vi uma igreja imensa, tá? As torres da igreja tocavam o céu. Eu tenho uma relação de posse aqui, certo? Eu preciso tirar a igreja, mas eu tenho que manter a relação de posse. Como é que eu vou fazer? Então entenderam essa parte? A relação de posse, as torres da igreja. O termo que eu preciso substituir, que está repetido, que é igreja, tem uma relação de posse com outra palavrinha. Como é que eu faço? Eu vou seguir a seguinte estrutura. O possuidor, vou usar o cujo e vou colocar o objeto possuído na frente. É só isso que é o cujo. O elemento possuidor, que é o meu antecedente, que é quem eu preciso substituir, tá?
depois o cujo, né? E depois o elemento possuído. E aí tem um detalhe, o cujo vai concordar com o elemento possuído em gênero e número. Olha que interessante, agora já dá pra gente entender. Ó, eu tenho o possuidor e o possuído. Nessa ordem, sempre é nessa ordem. Possuidor, cujo, possuído. Tá? Eu vou dar mais exemplos, pode ficar tranquilo. Vi uma igreja imensa, cujas torres, ou seja, o que esse cujo está fazendo aqui? Está me dizendo que isso aqui, que é o elemento possuído, é disso. A igreja possui as torres, certo? Então, cujas torres, de quem que são as torres? Da igreja, beleza? Vi uma igreja, cujas torres tocavam os céus. Tá? Nós vamos ter uma aulinha só sobre o cujo, pode ficar tranquilo, tá? Como que eu faço para saber? O pronome cujo pode ser substituído por dele ou dela, do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Vi uma igreja imensa, as torres dela quase tocavam o céu. Tá? Mas se eu for usar o cujo, tem que ser dessa forma. Vi uma igreja cujas torres, ou seja, as torres da igreja, quase tocavam o céu. Isso ficou claro? Sim ou não? Tá. Olha outra relação de posse. Tirei uma calça velha, em cujo bolso havia 5 moedas. O que eu quero dizer com isso? Olha as duas orações. Tirei uma calça velha, no bolso da calça velha havia 5 moedas. Então, segue a mesma estrutura, ó. Tirei uma calça velha, tirei uma calça velha. No bolso da calça velha, olha a relação de posse. Havia 5 moedas, certo? Eu tenho aqui, ó, a calça, que é o elemento que eu preciso substituir, tem uma relação de posse com outra palavra. Aí eu vou usar o cujo, certo? Então, ó, como que é a estrutura do cujo? Só para lembrar, possuidor mais cujo mais objeto possuído. Quem que é o possuidor e quem que é o possuído? Ó, no bolso da calça, ou seja, o bolso é da calça. A calça é o possuidor, o bolso é o possuído. Então, o possuidor vai vir antes, o possuído depois. Como é que vai ser isso, então? Ó, tirei uma calça velha, tá? Em cujo bolso. Guilherme, da onde você tirou esse em? Olha o no aqui, ó. Em mais o. Eu preciso manter, tá? A gente vai ter uma aulinha só de cujo, só exemplo, tá? Tirei uma calça velha em cujo bolso. Ó, eu tenho a calça velha, que é o possuidor, ó, na mesma estruturinha. Possuidor. Depois eu tenho o cujo e depois o elemento possuído. Certo? Olha aqui. O elemento possuído. Tirei uma calça velha, em cujo bolso havia 5 moedas. Tá? Beleza? Ou seja, no bolso da calça. É a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. No bolso da calça. Né? No bolso dela. Beleza? Então, Tarsila, os pronomes são esses, tá? Eu estou falando Tarsila porque ela me perguntou como é que vai saber quais são os pronomes e onde usá-los. É agora que a gente começa, tá? Eu tenho 2 tipos de pronomes. Eu tenho os variáveis e os invariáveis, tá? Não precisa decorar isso aqui. Você vai saber quando você for usar. Quais são os que eu prestaria atenção? O qual, cujo, nesses aqui, ó, dos variáveis, só esse, o qual e cujo, nessas 2 linhas aqui, tá? E nessas aqui, ó, quem, que e onde. Nessa aqui não precisa tanto, não cai tanto em concurso. O quanto, quantos, isso aqui não cai tanto, como pronome não cai tanto, tá? Eu prestaria atenção, principalmente, no cujo e nesses 2, quem e onde. Porque eles são específicos, tá? O que e o qual aqui, que são o que invariável e o qual, os quais, né? A qual e as quais são variáveis. Então você perceba o seguinte: o qual tá no masculino singular, os quais masculino plural,
tá? A qual no feminino e as quais no feminino plural, tá? É a mesma coisa o cujo, mesma coisa o quanto. Então eles são variáveis em gênero e número. Aqui o quem, o que e o onde não. Eles são invariáveis em gênero e número. Tá bom? Eu tenho o seguinte, o que e o qual e suas variações, eles são, igual eu falei, meio que universais. Nós vamos ver exemplos. A gente pode usar para quase todos os termos antecedentes. O quem e o onde, não. O quem, vocês imaginam que ele pode substituir que tipo de termo antecedente? Quem? Que tipo de termo antecedente que vocês acham que ele pode substituir? Vamos ver se vocês me falam. Se esse termo for o quê? Uma? Tá fácil. Pessoa. Uma pessoa. Muito bem, Helenice. Somente nesse caso a gente vai ver. E o onde? Se esse termo for o quê? Lugar. Lugar. Perfeito. É isso. Tá? Viu como não é tão difícil? É simples. Agora, o que e o qual, eles podem substituir praticamente qualquer um. Vamos ver como é que isso funciona? Agora é a parte que a Tarsila perguntou. Eu vou explicar um a um. Cada um desses pronomes aqui. E os usos dele. Tá? Vamos lá. Antes, deu para entender a função do pronome relativo? Antes de eu entrar em cada um, a função geral deu para entender? Ou seja, ele se relaciona com o termo antecedente e substitui para evitar repetição. Tá? É só isso. Tá bom? Vamos ver exemplos de cada um aqui, ó. O que é o mais comum, que é o pronome mais universal possível, tá? O pronome relativo. Por quê? Ele pode se relacionar, a gramática traz todos, ele pode substituir todos os outros pronomes, tá? Eu não gosto de falar todos em gramática porque a gente tem casos e casos, tá? Então vamos pôr assim, que ele é o mais universal possível, ele pode substituir quase todos. Ele se relaciona com quase todos os antecedentes. Quase todos os substantivos antecedentes, tá? Vamos lá. Ele se refere a pessoas ou coisas. Então ele pode substituir pessoas? Pode. Ele pode se relacionar com coisas? Pode também. Pode substituir todos os outros pronomes relativos. O quem, o onde, o qual, as quais, o quanto, tá? Menos o cujo, né? Que não é muito adequado a gente usar o que, porque ele não tem essa relação de posse, tá? Mas nem sempre isso é desejável. A gente vai ver por quê. Porque às vezes eu posso ter um caso de ambiguidade, tá? Ó, a sala estava cheia de alunos que conversavam. Então, ó, só para ir ficando mais claro. A sala estava cheia, meu Deus, de alunos. Os alunos conversavam. São as duas orações que eu estou ligando aqui, certo? Então, ó, liguei. A sala estava cheia de alunos, os alunos conversavam. Se eu for transformar isso aqui numa frase só, grosso modo, eu faria assim. A sala estava cheia de alunos, os alunos conversavam. Então, para eu substituir alunos aqui, eu posso usar o que. Certo? Deu para entender? Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? A sala estava cheia de alunos. Alunos conversavam. Beleza? Para evitar repetição, eu pus o que para ligar essas duas orações. Certo? Tá ficando mais claro, gente? Sim ou não? Vamos ver outro exemplo? Ó, os cachorros, então quer dizer, esse que substituindo pessoas, alunos, tá? Agora a gente vai ver que eles podem substituir animais, por exemplo. Os cachorros que são mais dóceis se adaptaram. Ó, eu tenho duas orações, não tem? Os cachorros são mais dóceis. Os cachorros se adaptaram, né? E os cachorros são mais dóceis, tá? O que eu quis fazer aqui, ó? Eu quero colocar essa oração no meio dessa, tá? Ó, os cachorros. Olha como é que fica esquisito. Os cachorros são mais dóceis e se adaptaram. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar esse os cachorros. Eu vou colocar o
que. Esse que, então, substituindo, retomando cachorros. Ó, o que e os cachorros. Tá? Beleza, galera? Sim ou não? Tá ficando mais claro agora? Ó, eu tenho o termo antecedente e o termo e o pronome que se relaciona com esse substantivo antecedente. Tá? Sempre eu vou ter o termo antecedente e o pronome relativo a seguir, se relacionando com ele. Tá? Vamos lá. Aqui, nesse caso, é um caso que o que ele não é tão recomendado, e aí pode ser que caia uma questão de interpretação de texto aí. Olha só, cuidado com a ambiguidade. Conheci o pai da garota que se acidentou. Então olha que interessante. Ó, conheci o pai da garota que se acidentou. Aqui eu tenho um problema. Por quê? Eu tenho o pronome relativo, eu sei que ele está se relacionando com algum substantivo aqui. Mas qual é? É o pai? Pode ser o pai? Conheci o pai da garota que se acidentou? Pode ser assim? Pode. Pode. Mas também, olha só que interessante. Pode ser a garota? Pode. Pode. Ou seja, eu tenho uma confusão de termos aqui. Eu não sei qual é o antecedente do que. Eu não sei qual termo que o que está retomando. E aí eu tenho um problema. Porque eu posso gerar ambiguidade. Não é verdade? Ó, quem se acidentou? E aí eu vou usar o qual. Por que eu vou usar o qual aqui? Porque ele é variável em gênero e número. Certo? Como eu tenho aqui dois substantivos de gêneros diferentes, como é que eu posso desfazer essa ambiguidade? Usando um pronome relativo que seja variável, porque o que não é variável, mas o qual é. Então, ó, se eu quiser me referir ao pai da garota, eu vou variar no masculino, porque ele vai estar retomando o pai. Conheci o pai, não é? Masculino singular, da garota, o qual se acidentou. Por que o qual? Masculino singular, eu retomo o pai. E aí, se eu estiver variando para o feminino singular, eu estou retomando que termo? Garota. Conheci o pai da garota, a qual se acidentou. Quem é que se acidentou aqui agora? A garota. A garota. Perfeito? Então aqui, quem se acidentou foi o pai. Então as duas orações seriam: conheci o pai da garota. O pai da garota se acidentou. E aí eu estou substituindo o pai. O qual. Aqui embaixo as duas orações são diferentes. Conheci o pai da garota. A garota se acidentou. E aí eu vou juntar as duas, substituir garota. Então eu tenho que pôr um no feminino. Tá? Conheci o pai da garota, a qual se acidentou. Porque nós vimos lá naquele slide que o qual varia em gênero e número. O qual, os quais, a qual, os quais, as quais. Então, vamos supor que, por exemplo, olha que interessante. Não é? Então, vamos supor que o antecedente seja a garota mesmo. Então, eu vou colocar a qual, certo? A qual se acidentou. Porém, se eu tiver mais de uma garota, conheci o pai das garotas, como é que vai ficar esse meu relativo aqui? As quais se acidentaram? As quais, muito bem, Geise. Ó, as quais. Por quê? Ele tem que variar, ele não é variável. Ele tem que concordar em gênero e número com o seu antecedente. Fechado? As quais se acidentaram. Perfeito? Porque quais são as duas orações que eu estou juntando aqui? Conheci o pai das garotas. As garotas se acidentaram. Beleza? Conheci o pai das garotas, as quais se acidentaram. Mas e agora se o antecedente for o pai? Como é que eu faço? Com esse as quais aqui. Conheci o pai das garotas, O qual se acidentou. o qual ele vai se manter tranquilo. Por quê? O pai não mudou, ele não variou em gênero e número, ele continua sendo o pai, masculino singular. Então, o qual.
As garotas aqui não vão influenciar em nada, porque agora quais são as duas orações que eu estou juntando? Conheci o pai das garotas, não é? O pai das garotas se acidentou. O pai. Então, conheci o pai das garotas, o qual se acidentou. Fechado? Por quê? O sujeito dessa frase agora mudou. Então, tá vendo? O qual é exatamente o termo antecedente. Ó, o pai das garotas se acidentou. Tá? Quando eu substituir as quais, eu tô falando que o sujeito é as garotas. Então, as garotas se acidentaram. Fechado? Gente, por hoje é só. Então, nós vimos o que. O próximo aqui, como vocês já deduziram, é o quem. É aquele pronome relativo. Então, que eu só vou poder retomar pessoas ou algo personificado. E é um dos pronomes que a gente mais erra. Esse e o onde, que são específicos e que costumam cair em prova. Fechado? Até a aula que vem, façam os exercícios de pronome demonstrativo que eu vi que vocês ficaram com dificuldade. Tá bom? A aula que vem, nós estamos aí. Um grande abraço, até semana que vem. Bons estudos aí para vocês. Abração. Tchau, tchau.